Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Agora, Senhor, aceita as nossas ofertas, os nossos dízimos, para que, Senhor, possa avançar a pregação do Teu Evangelho. Abençoe aqueles que não puderam dar, que possamos, ó Deus, que eles possam ser abençoados. E aceita, Senhor, principalmente o nosso coração nessa manhã. E aceita os nossos louvores. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado, tá? Feliz sábado. Todos os bem-vindos que vieram aqui visitar hoje a gente, né? Tô um pouquinho rouca, vou tentar cantar aqui, mas tô aqui, né? Para louvar o nosso Deus. Amém. Irmãos, hoje é um dia muito especial, né? Começa a Semana Santa e também o dia do nosso Senhor Jesus. Que a gente possa louvar todo o nosso coração. Eu sei que a semana é corrida, é cansativa, né? Mas nós queremos adorar o nosso Deus, porque Ele merece todo o louvor e adoração. Então eu peço que vocês cantem seu coração profundamente ao nosso Deus, ao nosso Pai. Amém. de lugar.
nos levantarmos para continuar o louvor ao nosso Deus, com alegria, com entusiasmo, porque Ele merece. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que tinha podia só acontece. Até o dia ao vivo acontece.
dia aos irmãos, bom sábado. Agora que quem pudesse ajoelhar para nós falarmos com Deus. Deus de Deus, amoroso Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, por mais um dia na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos que já chegaram aqui, que o Senhor possa abençoar a Semana Santa que está se iniciando, que seja conforme a tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar na vida das pessoas que estão aí fora, que elas possam se achegar a Ti. Entregamos nas tuas mãos. E o Senhor possa abençoar a programação, a apresentação da neném que vai ser feita hoje. Amém. Seja tudo conforme a tua vontade, Senhor. Nos abençoe, nos guarde e esteja com cada um de nós nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não sei onde ficar, ela pode ficar por aqui. Ai, Aperta aí que cabiu. Ela saiu entre outros. Deus seja louvado pela presença de cada um aqui nesta manhã. Nós estamos muito felizes pela felicidade dos nossos irmãos e amigos aqui, Stefano e Leonardo. Eles estão trazendo diante de Deus nessa manhã uma pequena Antonella, para que ela seja apresentada e dedicada ao Senhor nesta manhã. Para aqueles que nos visitam pela primeira vez no dia de hoje, nós não temos costume de batizar crianças pequenas. Então, o entendimento da Igreja Adventista, nós respeitamos todas as igrejas, todas as ideias, mas nosso entendimento é de que as criancinhas bem pequenininhas, elas não têm condições ainda de decidir pelo batismo ou não. Então, nós fazemos uma cerimônia de dedicação ao Senhor.
que é essa cerimônia? Nós trazemos diante da igreja, no dia de hoje, e nós convidamos aqui os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas da família para estarem juntos aqui. Um momento especial. E nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus que abençoe essa criança durante toda a sua vida. Que os anjos protejam, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe os amigos mais próximos para que possam colaborar na educação dessa criança. E um dia, quando essa criança tiver mais idade, mais conhecimento, puder discernir algumas coisas, ela então é batizada. Tá bem? Só para que vocês possam entender. Nesta manhã, não menos importante, esta oração é uma oração especial, porque nós pedimos a Deus realmente que tome conta da vida dessa criança. Isso só é possível porque os pais tomaram a decisão nesta manhã de trazer sua filhinha recém-nascida para que seja dedicada ao Senhor. Nós estamos vivendo num mundo de tantas confusões, né? Hoje cada um apresenta uma teoria nova. Mas uma coisa que nunca sai de moda, e a palavra de Deus diz que quando uma criança nasce, desde o momento do seu nascimento, a gente deve fazer o possível e o impossível para educar essa criança nos caminhos de Deus. Se a gente não fizer dessa maneira, o mundo educa. Você já ouviu esse pensamento, né? Se a gente não conduzir aos pés de Cristo, para que Deus possa tomar conta de uma criança tão saudável, tão bonitinha como essa, o mundo ele está pronto para fazer o seu trabalho. Então nós nos antecipamos, nós pedimos a Deus que abençoe o Leonardo, abençoe a Stephanie, para que vocês tenham saúde, sabedoria, condições financeiras para educar essa criança nos caminhos do Senhor. E a igreja ora, os amigos oram, pede a Deus todos os dias para que isso seja possível. Ela está aqui bem agitadinha, né? Está com soluço. Eu costumo dizer em algumas igrejas, crianças não são iguais umas a outras, né? Tem criança que nesse momento está dormindo. Tem outros que estão olhando tudo, né? Ela está olhando aqui, observando com esses olhos bonitos aqui, né? Observando, está olhando para mim agora. Está olhando para mim. O que será que ela deve estar pensando, né? Que homem feio, né? Ela deve estar pensando isso. Mas como ela, né, ainda é uma criança, e ela vai relevar todas essas coisas. Mas ela está olhando aqui alguns rostinhos conhecidos da família. E eu queria que a família viesse aqui à frente. Os familiares viessem aqui. Tem certeza? Tem certeza? Atrás da igreja. Não tem problema. Mas aí a gente tem que se organizar para... Vai dar certo, vai dar certo. Tem que fazer esse... É que vocês precisam participar desse momento especial. Ai, você também Léo, pode ficar aqui fora, né? Agora a gente vai se organizar com calma. Vai lá, Zé. Olha quanta gente bonita aqui, família, né? Família é isso aí. Tem que estar presente nesses momentos também, né? Podem ficar ali, aqui, ó. As crianças também, né? Crianças bonitas vieram aqui também. Pode ficar aqui. Vai ficar bem bonito aqui o negócio, tá? Isso. Pode ficar nesse lado também, aqui atrás. É um momento especial. A gente chama porque é um momento que todo mundo gostaria de participar, né? Eu não tive o privilégio de ser apresentado na igreja porque já era gravado. O Léo avisou. Ninguém reclama aí porque ele avisou, tá? Aí o Léo e a Sérgio, que eu estou aqui à frente, tá? Aqui, vamos tentar adivinhar. Tem pai, tem mãe, avó, avô, bisavó, né? Está faltando ninguém, né? E avó, amigos, tem tudo aqui, tá? Aí deixa eu virar aqui um pouquinho para falar melhor com vocês. Vocês sabem por que vocês estão aqui, né? Além de ser família, vocês são aqueles guardiões dessa criança, tá?
Vamos assumir esse compromisso? Como é que você é um guardião dessa criança e dessa família? Você vai orar por eles. Não importa a sua confissão religiosa, a gente acredita em Deus, não é? Então você vai orar para esse mesmo Deus para guardar a vida dessa criança, dar saúde, proteger. Tudo que ela precisa para ser uma criança feliz, tá bom? Alguém beliscou ela? Foi o José. Então vocês fazem parte desse momento aqui, um momento muito importante. E aí nós vamos orar a Deus nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a Antonella, tá? Para que Deus então faça o que Ele tem de melhor para a vida dessa criança. A gente sabe que é muita coisa boa, né? Hoje é só o começo de tudo. Nós vamos orar então. Vou combinar com o Léo aqui. O Léo já está treinado. Léo, nesse caso é você que segura isso, tá? A gente observa a criança, a gente tem algumas situações, né? Dependendo do momento, a gente faz melhor. Nós vamos orar nesse momento e todos vamos acompanhar em oração, tá? Nós vamos fechar os olhos e eu vou colocar as mãos sobre a cabeça da criança e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre ela nesse momento, tá bem? Vamos orar? Querido e bondoso Deus que estás no céu, nós temos a certeza de que está conosco aqui também nesse momento. Trazemos diante de Ti a pequena Antonella, que está nos braços do seu papai, o Leonardo, também trazida aqui pela sua mamãe, Stephanie, nessa manhã para receber uma bênção especial vinda das suas mãos. Que o Senhor tome essa criança em seus braços. Que o Senhor cuide dessa criança todos os dias da sua vida. E neste mundo tão perigoso, de tanta dificuldade que nós vivemos, os teus anjos possam acampar ao lado desta criança. E seja uma criança saudável, seja uma criança feliz e possa ter todas as condições de se desenvolver para o reino dos céus. Seja uma criança cuidada, amada, orientada através dos seus pais, dos seus familiares que aqui estão. Todos os dias da vida dessa criança sejam uma bênção para ela e para os seus familiares também. Rogamos as suas bênçãos sobre ela, pequena Antonella, nesta manhã, e seus pais, em nome de Jesus. Amém. Isso faz parte do momento, né? O pai tem que acostumar com essas situações, né, pai? Está acostumado, né? Léo, vocês podem se sentar agora, tá? Muito obrigado por vocês virem aqui à frente, tá? Eu recebi vocês todos aqui. Nós temos aí um certificado para ser entregue aqui, uma lembrancinha também, para a gente se posicionar direitinho. Nós vamos ter um vídeo também. Vamos assistir o vídeo primeiro, né? Pode ser? Vamos assistir um vídeo primeiro e a gente... Tudo fora do lugar, o seu nome é não desistir.
vocês, viu? Stefano, Leonardo, hoje começa já começou, né? Mas oficialmente diante da igreja começa uma fase nova. Agora é uma fase que vocês vão usar toda a sabedoria que Deus vai conceder para vocês. A vida é uma vida longa, mas ela traz muitas surpresas, ela traz alegrias principalmente, e a gente tem que ter a certeza de que Deus está conduzindo todas as coisas. Eu tenho certeza que Deus já está conduzindo a vida de vocês, e o único compromisso que eu peço nessa manhã é que vocês façam por vocês e pela criança possível e impossível para se apegar com Deus cada dia mais. Sem Deus a gente não consegue nada. E que Deus então continue com as mãos estendidas sobre o lar de vocês. Agora parece que ela já achou uma posição legal, né? O pai sabe, ele falou, o pai sabe. É isso aí. Olha lá, agora tá bem tranquilinha, né? Eu não vou nem ficar olhando por causa da sono também, ela tá assim, por causa da sono também, né? Ó, nós temos um certificado para esse momento, tá? E depois ela vai colocar esse certificado num quadro, vai guardar da maneira que vocês quiserem aí para lembrar desse dia, tá bom? Certificado desse momento. E tem também uma Bíblia, né, infantil, que ele vai entregar aqui para a Stephanie. E essa Bíblia não é de enfeite, tá? É uma Bíblia que é para ser usada mesmo, uma Bíblia infantil, e a gente vai contando as historinhas, vai cantando as músicas e vai ensinando todos os dias, tá? Lá em casa eu me lembro que a Adriana fez isso com os dois, com a Bia e com o Murilo. E até antes de nascer cantava música, contava historinha, né? E famílias cristãs têm um diferencial, né? Você sabe disso. Então a gente deve usar a nossa fé a favor da nossa família. E Deus faz a parte dele. Que Deus abençoe, viu, Stephanie? Vocês, tá bom? Obrigada. Léo, parabéns, viu? Léo já era um grande homem, agora é mais ainda, né? Responsabilidade triplicada. E a pequena Antonella, vocês agora dão uma saudação de que vocês estão felizes. Ela vai ver, ó. Saudação de que ela está feliz, ó. Deus abençoe a família de vocês, viu? Muito obrigado também pelos familiares terem vindo aqui nessa manhã. Amém. Uma honra ter vocês aqui conosco no dia de hoje. Isso. Estava dizendo aqui que cada um tem a sua peculiaridade, né? Minha peculiaridade é estar num lugar bem arejado. Eu tenho que ficar praticamente na frente do ventilador, viu? Vocês já perceberam isso, né? Normal. É isso aí. Deus seja louvado nesta manhã também, por nós termos a oportunidade de estar na sua casa para ouvir a sua palavra. Hoje, dia de hoje, em todas as igrejas adventistas ao redor do mundo, nós temos uma semana especial diante de nós. É a semana que nós falamos sobre a paixão de Cristo. Todo o sofrimento que Cristo passou, os seus últimos momentos. Depois nós falamos também em algum momento da ressurreição de Cristo. E o que Jesus está fazendo no céu nesse momento em favor de cada um de nós. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Você acredita assim também? A primeira vez que eu escutei isso, eu me lembro de devia ter uns 4, 5 anos de idade. Então nós somos uma família que é uma família cristã, mas não era uma família cristã assim praticante. Até de um certo momento para frente a gente começou então a visitar igrejas, praticar a religião, mas a minha mãe ela tinha um diferencial, ela sempre falava de Jesus para a gente em casa. E eu me lembro de pequeno que a gente sentava, eu e meu irmão, de vez em quando, e ela contava histórias da Bíblia. Então eu digo, principalmente para o Léo, para a Stephanie, quando ela tiver uma certa idade, ela vai lembrar. Ela vai lembrar, pode ser bem pequenininha, das historinhas que a mãe e o pai contavam.
Assim, a gente tem aquelas músicas da igreja que a gente aprendeu, né, que a gente canta para os filhos de vez em quando. Eles lembram de tudo isso aí. E eu me lembro quando eu era pequeno, alguém disse assim para mim, olha, Jesus é o seu Salvador. Tinha uma senhora que vinha na nossa casa ajudar minha mãe a contar a história da Bíblia para a gente. E ela dizia assim, Jesus é o seu Salvador. Você aceita Jesus como seu Salvador? Eu ficava pensando assim, Jesus é o Salvador. Por que ele teve que morrer por nós? Por que ele teve que passar por tudo aquilo que ele passou e terminar do jeito que ele terminou? Criança, a gente fica perguntando essas coisas, né? E ao longo dos anos a gente vai aprendendo por que Jesus morreu por nós. Por que Jesus teve que ser pendurado numa cruz para morrer por nós. Então, em resumo, é isso aqui que eu vou dizer. Vou resumir para a gente poder entender e relembrar o porquê nós falamos de Cristo, Semana da Paixão, ao longo dessa semana. Relembrando o que Jesus fez por nós no seu ministério. Bom, esse mundo foi criado perfeito. Vocês encontram o relato da criação no livro de Gênesis. Gênesis é o início de todas as coisas. O mundo foi criado perfeito, os seres humanos foram criados perfeitos. Então nós não tínhamos os problemas que a gente tem hoje, porque o mundo foi criado de uma maneira perfeita, sem nenhuma dificuldade. Adão e Eva foram criados, colocados num jardim perfeito. Nós cremos nisso, ao pé da letra. Um mundo que não tinha pecado. O que é pecado? Pecado é transgredir a vontade de Deus para a sua vida. É você querer viver de uma maneira diferente daquilo que Deus quer para você. E é você que comete pecados. Mas era um mundo livre de pecado até então. Poderíamos dizer que Adão não tinha nenhuma dificuldade das que nós temos hoje. A Bíblia também fala como que o pecado entrou nesse mundo. Deus disse que era para fazer de uma determinada forma. Adão e Eva fizeram diferente. Cometeram então o primeiro pecado. A Bíblia diz que nós não estávamos lá, mas o pecado de Adão e Eva passou para todas as pessoas. Todos se tornaram pecadores. Um pecado entrou através de uma pessoa e todos nós nos tornamos pecadores. Também a palavra de Deus diz assim que o salário do pecado é a morte. Se nós não estávamos lá e não pecamos, mas nós nos tornamos também responsáveis por aquele pecado, então a morte está reservada para nós também. A morte eterna. Do que Jesus então veio nos salvar? Quando a gente diz que Jesus é o nosso Salvador, ele veio nos salvar do quê? Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, um dia nós iríamos nos confrontar com a morte e estaríamos condenados para sempre. Você poderia ser a melhor pessoa do mundo, mas não teria salvação nem para você nem para mim. A menos que alguém viesse e pagasse o preço pelos nossos pecados. Não poderia ser qualquer pessoa. Teria que ser uma pessoa sem pecado nenhum, para morrer no nosso lugar, pagar a dívida por nós. Não sei se você já teve essa experiência, né? Ou você já viu alguém que deve dinheiro para outra pessoa. E a ponto de ele não ter mais condições de pagar aquela dívida. E depois você fica sabendo que alguém se ofereceu para pagar a dívida daquela pessoa. Aí a pessoa diz o quê? Geralmente a pessoa que paga, ele diz assim, não fala meu nome, não diz que fui eu. Ele simplesmente vai lá e paga a dívida no lugar daquela pessoa. A pessoa, quando fica sabendo que alguém passou antes dela e pagou a dívida que ela devia, ela fica de que jeito? Ela fica muito feliz, agradecida, e ela fica com vontade de conhecer a pessoa que pagou a dívida dela. Ela fala assim, se eu pudesse encontrar a pessoa que pagou minha dívida, seria muito bom. Mas nem sempre isso é possível. Irmãos, nós tínhamos uma dívida a ser paga. Pecado. Alguém veio no nosso lugar e pagou a dívida por nós.
O Evangelho é isso. O resumo é isso. Jesus é o nosso Salvador por quê? Pagou essa dívida no nosso lugar. Então Jesus, ele cancelou a condenação que estava sobre cada um de nós, de nunca mais podermos ver a face de Deus um dia. Ó, estamos condenados, né? O pecado fez isso com a gente. E aí Jesus foi e pagou o preço pelos nossos pecados. Você fala assim, mas isso vai continuar a vida inteira? Não. Jesus pagou o preço, mas as consequências, infelizmente, a gente arca com elas. Jesus perdoa, Jesus paga a nossa dívida, mas a gente fica com as consequências por enquanto. Olha o que acontece então. Estou resumindo bem, tá? Jesus pagou as dívidas, mas a gente continua vivendo nesse mundo. E de vez em quando você acorda com uma notícia triste. Você fala assim, alguém está doente da minha família. Por exemplo, é uma notícia triste ou não é? Aí a gente chega a pensar assim, por que Deus é ruim dessa maneira e deixa a gente ficar doente? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus faz isso? Porque a culpa sempre é de Deus, não é? A culpa não é nossa, é de Deus. Irmãos, olha, o resumo é o seguinte. O sofrimento ele existe, mas não é plano de Deus que isso aconteça. O plano de Deus é que nós estivéssemos morando ainda lá no Jardim do Éden. Tudo perfeito, sem doença, sem tristeza. Mas o mundo foi contaminado pelo pecado. E Deus está tentando fazer o seguinte. Jesus resolve o problema da condenação e Ele promete que um dia vai voltar a essa terra para nos buscar e nos levar para um lugar onde Ele seja igual ou melhor do que foi o Jardim do Éden. Nunca mais doença, nunca mais tristeza, nunca mais nenhuma pessoa com algum tipo de problema. Você já pensou morar num lugar como esse? Maravilhoso, onde tudo é perfeito? Isso é possível. Isso é possível. Irmãos, vou ler aqui um texto da Bíblia. E esse texto fala um pouquinho sobre o nosso Salvador. Até mesmo na sua igreja, lá na sua paróquia, onde você estiver, você vai ouvir alguém falando sobre o sacrifício de Jesus ao longo dessa semana. Tá? Alguém vai relembrar para você isso aí. Em algum lugar você vai escutar isso aí. Então vamos lá. Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 32. Diz assim: e quando saíam, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram a escrita, a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemaram dele, dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneciam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª.
Aqui, os evangelhos, eles são bem claros, eles descrevem praticamente a última semana de Cristo. Se você quiser montar uma história assim, bem na sequência, você precisa ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você lendo todos eles vão falar sobre o mesmo assunto de maneiras diferentes. Às vezes um evangelho dá mais destaque para determinada coisa, outro para outro evento, mas junto os evangelhos você consegue um plano de fundo completo. Aqui diz o seguinte, um pouquinho do sacrifício de Jesus, e o versículo 32 fala de uma coisa interessante. Jesus já tinha sido julgado de uma maneira bem injusta, de uma maneira que os piores assassinos daquela sociedade eram julgados. Jesus foi colocado entre eles. Jesus foi acusado de várias coisas que não tinha feito. A Bíblia diz assim que foi acusado de várias coisas e não abriu a sua boca. Jesus foi levado diante de Pilatos, vocês sabem disso. Pilatos, o que ele fez? Ele, tentando tirar a responsabilidade dele, da condenação de Jesus, ele jogou para as pessoas. E as pessoas escolheram soltar um assassino no lugar de Jesus. As pessoas estavam tão cegadas, o inimigo cegou a mente das pessoas, e eles estavam diante de um assassino, confesso, condenado, e estavam diante de uma pessoa que nada fez. Uma pessoa que só fez o bem. Uma pessoa que curou, que ressuscitou, que expulsou demônios. Uma pessoa que não tinha motivo nenhum para estar ali. Mas a grande maioria, a grande multidão queria que soltassem o assassino e crucificassem a Jesus. Depois que ele foi julgado, foi acusado, a Bíblia também relata nos evangelhos que ele foi espancado de todas as maneiras, humilhado de todas as formas. Irmãos, nenhum cidadão romano era permitido fazer com ele as mesmas coisas que fizeram com Jesus. Se fosse um cidadão romano, ele seria julgado de outra forma. E para todo cidadão romano era proibido ser crucificado. Ele podia ser preso, ele podia pagar uma multa, ele podia passar algum tempo na prisão, mas o cidadão romano não podia ser crucificado. Jesus era judeu, não era cidadão romano. Jesus ele foi humilhado de todas as maneiras. E a sentença que caiu sobre Jesus era uma sentença que visava o seguinte: não somente torturar a pessoa, mas humilhar a pessoa até o último ponto. Ele era humilhado diante da sua família, ele era humilhado diante dos seus amigos, diante da sociedade. A sociedade parava. Quando tinha um crucificado para ser executado ali, a sociedade parava. O crucificado ele tinha que caminhar no meio da multidão. Ele tinha que carregar sua própria cruz em determinado momento. E foi o que foi feito com Jesus. A cruz de cada pessoa era de acordo com o seu tamanho. E para você ver como as coisas, elas têm um determinado sentido, a cruz que foi colocada em Jesus, para vocês terem uma ideia, não tinha nem sido preparada para ele, tinha sido preparada para outra pessoa. A cruz não tinha as medidas de Jesus, não tinha a maneira, é como se fosse uma anatomia, para o preso se encaixar direitinho naquela cruz e sofrer mais ainda. Mas a cruz de Jesus não era dele, era de outra pessoa. Irmãos, isso nos lembra uma coisa interessante. Jesus morreu não pelos seus pecados, porque ele não tinha nenhum, mas morreu pelos pecados de todas as outras pessoas. A culpa de todas as outras pessoas foi sobre Jesus. E ele pagou por todas as pessoas. Irmãos, é muito bonito isso. O versículo 32 diz um negócio interessante. Diz que quando eles estavam caminhando em direção ao lugar onde Jesus seria crucificado, Jesus não suportou o peso da cruz que estava levando. Um pedaço de madeira de aproximadamente 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos para uma pessoa saudável é pesado, 30 quilos. Mas para uma pessoa que já apanhou, para uma pessoa que já foi psicologicamente agredida de todas as maneiras, desidratado, o corpo fraco, 30 quilos é como se ele estivesse levando 100 quilos
sobre seus ombros. Ele não aguentou, caiu no chão. Ali estavam algumas pessoas observando aquele momento. E olha só, se você se envolvesse com um crucificado, você corria o risco de passar a mesma vergonha que a família dele estava passando também. Então algumas pessoas, eu fico imaginando que algumas pessoas até se afastavam. Quando Jesus ia passando com a sua cruz, elas se afastavam, porque não queriam ter nada a ver com ele. Nada a ver. Se você manifesta algum sentimento de simpatia, se você tenta fazer alguma coisa, você é considerado também como um daqueles que estão passando vergonha. Queridos, olha só. Um homem estava observando. Aquele homem veio de fora. A tradição cristã diz que ele veio ali, naquela semana, para as festividades da Páscoa. E estava com a sua família. Seus filhos estavam ali também. E eles estavam observando tudo o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Simão de Cirene. Esse homem estava ali observando e ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Jesus caiu no chão e ele então é designado para levar a cruz de Cristo. Eu fico imaginando que talvez naquele momento ele tomou um choque, um susto, mas prontamente ele se decidiu então a carregar a cruz de Cristo. Que privilégio você participar dos sofrimentos de Cristo naquela hora e tentar de alguma forma fazer a sua parte, ajudar ali de alguma forma. Irmãos, a cruz de Cristo já estava então destinada para um determinado momento, um determinado lugar. A Bíblia diz que era hora sexta era meio-dia, hora sexta. E parece que até a natureza estava adivinhando que alguma coisa iria acontecer. Irmãos, ele foi levado então para ser crucificado e diante de todo o processo da crucifixão, às 3 horas da tarde, ele deu seu último suspiro, morrendo por toda a humanidade. Naquele momento, toda a condenação do pecado que era sobre mim e sobre você pode pensar, mas eu não tinha nascido ainda naquele tempo. O sacrifício de Cristo cobriu a multidão dos pecados, desde Adão até a última pessoa que vai nascer nesse mundo aí. Ah, mas uma criancinha, uma Antonella, acabou de nascer. Jesus morreu por ela também. Jesus morreu por todos nós, pelos nossos pecados. Amém. Por gente que nem nasceu ainda, Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Nessa manhã, querido, eu queria que você saísse daqui dizendo o seguinte, para si mesmo, no seu coração. Jesus morreu por mim. Ele é meu Salvador. O plano do diabo era que até o último momento Jesus desistisse da sua missão. Olha como é que as coisas mudam. Quando Jesus nasceu, era uma criança, sua família teve que ir para outro lugar para eles não serem mortos. Saíram fugidos. O diabo fez de tudo para matar Jesus. Fez de tudo. Não conseguiu. Agora era diferente. Já que Jesus nasceu, desenvolveu seu ministério, o diabo vai fazer de tudo para Jesus desistir da sua missão. Se Jesus tivesse desistido da sua missão, não tivesse ido até o fim, todos nós aqui estaríamos perdidos. Não importa qual a sua igreja, a sua religião, você estaria perdido. Se Jesus tivesse dito assim, olha, eu desisto de tudo, eu estou sofrendo muito, eu desisto de tudo. Você se lembra lá no jardim, quando Jesus suou gotas de sangue? Até a medicina explica isso. Ela diz que é possível. Não é comum, mas é possível. Diante de um sofrimento extremo, algumas artérias do corpo elas se rompem. É possível isso. Isso explica Jesus suar gotas de sangue. Sabe por que Jesus chegou nesse ponto? Pelo seguinte: Jesus não tinha pecado, ele tinha acesso a Deus livremente, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Como se fosse uma cortina que tampa a nossa visão de Deus. Jesus deve ter pensado assim:
ao assumir o pecado de todas as pessoas sobre mim, nunca mais eu poderei voltar para o céu, nunca mais vou ver a presença de Deus, eu vou me perder junto com todos aqui, para poder então salvar essa multidão de pessoas. Olha a angústia. Jesus colocando tudo sobre si e não podendo ter ajuda de ninguém. Você já passou por uma tristeza grande de você assumir sobre si uma culpa de alguém que fez alguma coisa errada e para você não ver aquela pessoa prejudicada, você assumir, como diz aí, assumir o BO para si? Você fica de que jeito? Angustiado, né? Desesperado. Imagine Jesus assumindo o pecado de toda a humanidade. Irmãos, não é para qualquer um, né? Nosso Salvador é maravilhoso. O resumo disso, e terminando aqui nessa manhã, Jesus sofreu, ele foi morto pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz o mais interessante: Jesus ressuscitou. Amém. E assim como você já aprendeu desde pequeno, Jesus ressuscitou no terceiro dia. O que mais que ele foi? Foi assunto ao céu. O que mais? Me ajuda aí. Está à direita de quem? Do Pai. Intercedendo por quem? Por nós. Por nós. Amém. É isso que está acontecendo agora ou não é? É. Sim. Jesus ressuscitou e está lá no céu agora, intercedendo em favor de cada um de nós que estamos aqui. Amém. Quando é apresentado diante de Deus os nossos pecados, o que Jesus apresenta? Meu sangue. O sacrifício dele. Quando diz assim, aquele ali não merece a salvação, Jesus se apresenta e diz assim, eu morri por ele. Ele deve. Você sabe que Satanás é o nosso acusador, né? Acusador, a Bíblia diz assim. Ele ajuda você a fazer o errado e depois acusa você diante do universo inteiro. A minha avó dizia assim, ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Você já deve ter ouvido isso, né? É o primeiro a te acusar, dizer assim, você não presta, você fez isso, você fez aquilo, você não merece. Ah, mas eu vou pedir para Deus. Não, Deus não está nem ouvindo você. Você está vendo o que está acontecendo com você? Deus está castigando você. Olha os pensamentos, né? Irmãos, quando esses pensamentos aparecem, quem que está no céu intercedendo por nós? Jesus. Amém. O livro de Hebreus diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado no céu, Cristo Jesus, o justo. Amém. Ah, mas ele pode me defender? Ele tem condição para isso? Ele é especialista nisso. Amém. Viveu nesse mundo, foi tentado em todas as coisas e não cometeu pecado nenhum. É muito bom nós irmos para casa nessa manhã agora. Nós vamos cantar, vamos orar e vamos nos despedir. Mas vai para casa agora sabendo o seguinte: Jesus é o meu Salvador e o seu Salvador também. Amém. Salvador da sua família. Amém. O único apelo que ele faz é o seguinte: entregue a sua vida a Jesus como seu Salvador. Amém. Estou pronto para te ajudar, estou pronto para te salvar. Só para você entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Nessa manhã, que você tenha a alegria de saber que nós temos um Deus no céu que cuida de cada um de nós. Amém. Que você vá para casa nesta manhã com a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família. Os anjos de Deus te acompanhem, te protejam e você seja agradecido a Deus ao longo de toda a sua vida por ter um Salvador como Jesus. Amém? Amém. A Priscila vai cantar. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi.
que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, um Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas Ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos encerrar com uma palavra de oração, sendo agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, já fez e continuará fazendo em nossa vida. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, pela lembrança que nós temos da vida de Jesus nesta terra. O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade, para nos livrar da condenação do pecado, da morte eterna, e Ele ofereceu a sua vida como pagamento pelas nossas dívidas. Obrigado, Senhor, porque nós temos no céu um Salvador que está intercedendo por nós, está ainda no processo, executando esse processo de salvação em nossa vida. Amém. Possamos aceitá-lo mais uma vez no dia de hoje como nosso único e suficiente Salvador. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.